Bom dia, crianças, tudo bem? Então, hoje o nosso assunto vai ser o assunto de voleibol, tá bom? Então, eu vou passar para vocês hoje um pouco do conhecimento aí desse esporte, né? Que é um esporte em alta no Brasil e no mundo todo, né? É um esporte que é bem disputado, tá? É um esporte coletivo, é um esporte muito dinâmico, por sinal, e é um esporte que, na verdade, a maioria das pessoas gostam de praticar, praticam nos seus momentos de lazer, né? Pode ser praticado na praia, pode ser praticado em quadra, tá? Em qualquer ambiente que possua uma bola formal, né? Ou então uma rede, tá certo? Então vou começar a falar aqui para vocês um pouco da história do voleibol, né? Desde quando ele foi fundado, quem foi o responsável pela criação do voleibol, né? E tudo mais. Vamos lá, história. O voleibol foi criado pelo norte-americano William Morgan, professor de Educação Física da AMCA, Associação Cristã de Moços, de Holyoke, Massachusetts, Estados Unidos, em 1895. Embora o basquetebol, criado alguns anos antes pelo também professor da AMCA, James Naismith, tenha tido uma grande aceitação, Morgan considerava o esporte extenuante e de grande contato físico. Desta forma, teve a ideia de desenvolver uma modalidade que fosse mais leve e ao mesmo tempo estimulante para os seus alunos de meia idade, grande parte deles formadas por homens de negócio. Morgan, ele teve o tênis como inspiração para a criação do voleibol, redes, quadra e a lógica de passar e repassar a bola de um lado para o outro. Entretanto, desejava que sua modalidade não exigisse tantos materiais e recursos, isto é, que fosse mais prática e democrática que o tênis. Assim, nasceu o voleibol, um esporte que podia ser jogado em áreas cobertas ou fechadas, com mais ou menos pessoas e que não requeria materiais específicos. A bola era passada pelas próprias mãos dos jogadores. Os maiores problemas enfrentados por Morgan se concentraram na decisão de qual tipo de bola deveria ser utilizada. A primeira opção era utilizar uma bola de basquete. Porém, rapidamente o professor viu que a mesma era muito pesada. Posteriormente, tentou usar apenas a câmera do objeto. Contudo, ficou algo bastante leve para a prática. Então, a questão somente foi resolvida depois que Morgan solicitou à firma AG Spalding Brothers a fabricação de uma bola especialmente adaptada às necessidades do voleibol, algo bastante parecido com a bola que conhecemos hoje em dia. Então, a bola do voleibol, gente, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, é essa bola aqui, ó. Tá? Essa aqui é a bola oficial do voleibol, tá bom? Então, você vê que ela tem uma espécie de câmera, né? Então ela é de couro, tá bom? Então ela tem essas cores aqui intercaladas, tudo direitinho. De antemão estou mostrando para vocês, mas um pouco mais para frente vocês vão ver melhor as especificações dessa bola, tá certo? Então, gente, a primeira partida pública, né, de voleibol ocorreu em 1896, durante uma convenção de professores de educação física da AMCA, na Universidade de Springfield. Uma curiosidade é que até esta data, né, William Morgan chamava o esporte de minonete. Então, foi após a primeira demonstração da modalidade que o nome pelo qual conhecemos o esporte foi sugerido pelo professor Alfred Halstead. Então, teve um artigo também, né, que foi publicado no ano de 1896, também, julho, né, de 1896, que o nome é Physical Education. Então, o próprio autor, né, que é Cameron de Buffalo, de Nova York, ele escreveu: o voleibol é um novo jogo exatamente apropriado para o ginásio ou quadra coberta, mas que pode também ser praticado ao ar livre. Qualquer número de pessoas pode praticá-lo. O jogo consiste em conservar uma bola em movimento sobre uma rede alta de um lado para o outro e apresenta as características, né, dos outros jogos como o tênis e o próprio handebol. Então, nos anos seguintes, o voleibol já se espalhava por diversas cidades americanas. Posteriormente, graças ao alcance da ACM, né, que é a Associação Cristã de Moços Internacional, o esporte se difundiu por vários países, como Canadá, Cuba, Filipinas, China, Japão e grande parte da Europa. O vôlei se tornou conhecido na América Latina por volta de 1910, quando as autoridades peruanas entraram em contato com os educadores dos Estados Unidos em busca de aprimoramentos em seus programas de educação física. Não se sabe exatamente quando o esporte chegou ao Brasil. Acredita-se que mesmo tenha sido introduzido pela ACM, né, de São Paulo, por volta de 1916, mas há um documento de um colégio de Pernambuco que data de 1911,
com regras de um campeonato de voleibol. A Confederação Sul-Americana de Voleibol foi fundada em 12 de fevereiro de 1946, no Brasil, e teve seu primeiro presidente, que é o Dr. Célio Negreiros de Barros, né? O criador do voleibol, William Morgan, faleceu em 27 de dezembro de 1942, com 72 anos de idade. Então, gente, essa primeira parte aí que a gente viu é mais uma curiosidade, né? Desde o fundamento do voleibol, não é? De quem realmente fundou o voleibol. Eu mostrei para vocês no início do vídeo um pouco da bola, né? Isso daí a gente vai ver um pouco das especificações mais para frente no vídeo, tá certo? Grande abraço.